Você, meu amado irmão, minha amada irmã, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas capítulo de número 17, nós vamos ler a partir do verso de número 7. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso de número 7 até o verso de número 10. Nessa noite eu quero ministrar a respeito do tema servo extraordinário. Servo extraordinário. Faço a leitura, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso número 7 até o verso número 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, diante dessa palavra que você acabou de ler. Quantos querem ser servos de Deus aqui? Amém? Glória a Deus. Que bom que você respondeu positivamente, você levantou a sua mão. Estamos ministrando para o povo certo. Estamos ministrando para aqueles que de fato querem ser servos do Senhor. Aleluia. Porque essa palavra aqui é uma palavra que fala justamente a respeito de ser servo. Essa palavra aqui, ela dá uma amostra, uma pequena demonstração do que era um servo. Do que era um servo. Quando a palavra de Deus, ela fala de servo, na maioria das vezes, na maior parte das vezes, nós entendemos de forma parcial essa palavra. Porque nós não conseguimos ligar essa palavra com aquilo que de fato ela é naquele contexto. Às vezes nós entendemos servo de uma outra perspectiva, mas não da maneira correta como a palavra de Deus, ela nos mostra que é. E quando a palavra de Deus aqui ela fala de servo, na maioria das vezes nós não nos damos conta do que de fato é isso. E eu quero dizer para você que quando a palavra do Senhor fala de servo, está falando na verdade de um escravo. Servo e escravo na Bíblia é a mesma coisa. Então aqui quando nós percebemos esse exemplo aqui de um servo, e aqui nós vemos Jesus falando a respeito de como era a maneira de lidar com o servo, e Jesus ele leva aquele público que estava ouvindo ele, que na verdade eram seus discípulos, as pessoas que o seguiam, Jesus leva esse povo a imaginar uma cena. Essas palavras de Jesus aqui levam os ouvintes a imaginar uma cena clássica de como que se deveria lidar com os servos. E aqui Jesus, ele basicamente fala o seguinte, olha, imagine comigo, um servo que está trabalhando na lavoura, está trabalhando talvez no campo, ou cuidando dos animais, trabalhando com o gado, e esse homem, essa pessoa, ele serve o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, está cansado, e agora ele está voltando para o lugar onde ele vai se recolher, para os seus aposentos, para o lugar onde ele vai dormir, e quando ele chega lá, Jesus faz essa pergunta, né? O que esperamos que aconteça com ele? Qual
que é a ideia que se tem desse homem? Você acha, Jesus está questionando aquelas pessoas, você acha que esse servo que trabalhou o dia inteiro, quando ele chega na sua casa, ele vai então se sentar à mesa e vai comer a sua refeição? Ele vai se sentar do lado do seu Senhor e juntos vão então comer? A resposta para essa pergunta subentende-se que é não, nós não imaginamos isso. Por quê? Porque ele é um servo. Ou o servo vai primeiro preparar a sua comida para depois servir o seu Senhor? Nossa resposta é claro que não. Por quê? Porque ele é um servo. O que o servo nesse contexto aqui, contexto de um escravo, ele faz? O servo, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai preparar a comida do seu Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, a ideia, mesmo que ele tenha trabalhado o dia inteiro, é de que ele vai primeiro servir ao seu Senhor. A Bíblia fala ali que o que se espera dele é que ele possa se cingir. A ideia de se cingir é se vestir de uma maneira adequada, porque ele estava no campo, então agora ele vai trocar sua roupa, e ele vai colocar uma roupa que não seja estabanado, que não venha de algum modo a fazer com que caia aqueles alimentos, aquela bebida, aqueles talheres, aquelas louças que seja. Aquilo deveria ser servido da melhor maneira possível, porque ele estava diante do seu Senhor. E ele deveria então servir o prato do seu Senhor. Ele deveria esperar então que o seu Senhor comesse. E só então, depois, é que ele pensaria, então, em se servir. Por que isso? Porque ele era um servo. Aleluia, ele era um servo. Estou dando uma ideia de um servo no contexto bíblico, para que você possa entender. Então, isso era um servo, essa era a vida de um servo. Ou seja, um servo, ele era um escravo. O servo, ele era tratado em função de ser esse escravo. Naquele tempo era comum as pessoas terem servos. Isso já não é comum para a nossa realidade, mas era comum naquele tempo. É importante que seja dito também que os servos do contexto de Israel era muito diferente dos servos dos contextos de outros lugares. Os escravos que viviam no tempo de Israel antigo, não era a maneira como eles eram tratados, não era a mesma maneira que se tratavam os escravos em outros lugares. Até mesmo no Brasil, de antigamente, ou qualquer outro lugar, onde existia a escravidão. Porque os servos no contexto de Israel, eles eram, na comparação com outros servos ou com outros escravos, eles eram muito bem tratados. Eles tinham um tratamento adequado, eles não eram surrados, não se batia nos servos, não era essa ideia que se esperava na maneira normal de se lidar com o servo. Na base da chicotada, não era a lógica natural de se lidar com aqueles que eram escravos, dentro do contexto de Israel. Então, não se matava servo, não se batia em servo, não se surrava essas pessoas. Mas você consegue aqui imaginar essa cena de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, e aí, quando ele está chegando para descansar, ele ainda vai ter que preparar o alimento, vai preparar a bebida do seu Senhor, para só depois disso, pensar em se sentar em alguma mesa e poder comer. Eu creio que essa é uma lógica de servo que a gente não está acostumado. A gente não está acostumado a pensar, quando a gente fala que a gente é servo do Deus Altíssimo, servo do Senhor, nessa lógica de alguém que tem essas limitações aqui. Mas essa é a lógica de um servo, e essas palavras são do próprio Jesus. Então agora você pensa o seguinte: depois de fazer tudo o que ele fez no dia, depois de cuidar do campo, depois de cuidar dos animais, ele chega em casa, ele prepara a comida do seu Senhor, ele entrega essa comida, o seu Senhor come, e ao final, ele é chamado aqui por Jesus de servo inútil. Você já pensou nesse negócio? Você já leu essa palavra? Alguma vez você já tinha lido ela? Você já tinha parado para meditar a respeito dessa palavra? Eu não sei o que você pensa dela. Não sei qual que é a sua análise dessa palavra, mas é uma palavra que normalmente nos soa muito estranha. Por quê? Porque ele fez somente aquilo que lhe foi ordenado a fazer. E mesmo que ele tenha feito aquilo que lhe foi ordenado a fazer, o Senhor Jesus disse que ele é e não passa de um servo inútil. A verdade é que inúmeras foram as vezes que eu li essa palavra,
pensei a respeito dela, meditei nessa palavra, e eu confesso para vocês que eu não via muito sentido nessa palavra. Por quê? Porque dá até para a gente fazer algumas interpretações por meio dessa palavra, mas ainda parece muito sem sentido. Qualquer interpretação que a gente faça naquilo que ela está falando, nos parece, no primeiro momento, muito sem sentido. Por quê? Porque a pergunta que surge é, bom, se o servo fez tudo o que lhe foi ordenado, e ainda assim ele foi chamado de servo inútil, então a pergunta que surge é, então o que é um servo útil? Se aquele que é quem faz o que Jesus mencionou aqui, que foi ordenado para ele fazer, ele faz, e ele é chamado de servo inútil, o que é um servo útil? O que seria para o Senhor? Qual é a perspectiva de Deus a respeito de um servo útil? Algumas pessoas vão tentar interpretar essa palavra e vão dizer o seguinte, olha, o servo inútil aqui, ele é inútil porque ele só faz aquilo que ele é obrigado a fazer. Algumas pessoas interpretam essa palavra assim. E elas dizem o seguinte, olha, ele faz aquilo que é mandado, aquilo que é obrigado, mas ele não faz de coração. Tem gente que interpreta essa palavra isso. Por isso ele é um servo inútil. Mas a verdade é que o texto não fala isso. O texto aqui não diz assim, ele é inútil porque ele fez na base da obrigação, da lei, da ordem do seu Senhor, mas o seu coração não queria fazer, mas mesmo assim ele fez, por isso ele é um servo inútil. Então, a palavra aqui, bíblica, não nos dá fundamento suficiente para que a gente possa interpretar essa fala, essa explicação que eu acabei de dar para você. Uma outra maneira que algumas pessoas têm de interpretar essa palavra, é dizer o seguinte, eles dizem assim, olha, o servo útil é aquele que faz além daquilo que foi ordenado ele fazer. Essa é uma outra maneira que as pessoas têm de interpretar essa palavra. Elas dizem assim, olha, Jesus está dizendo o seguinte, olha, o que ele espera é que o servo faça além daquilo que ele foi ordenado a fazer. Agora, essa explicação pode ser boa para nós, no século 21, na igreja no Brasil. Mas nada tem a ver com o contexto do Oriente Médio, naquele século em que foi escrito. Não tem absolutamente nada a ver. Por quê, pastor? Por que eu não posso interpretar essa palavra e ter a minha ideia seguinte, olha, Deus ele quer que eu faça sempre mais do que aquilo que ele espera. É uma explicação muito razoável que eu vou dar para você, porque sempre que um servo for fazer mais daquilo que lhe foi ordenado, ele deixa de ser servo, e ele passa a ser senhor, porque ele deixa de fazer aquilo que foi ordenado ele fazer, para fazer aquilo que ele acha que deveria fazer. A sua expectativa pode ser boa, a sua motivação pode ser maravilhosa, mas tem uma coisa aqui que é complicada, ele está fazendo algo que não foi lhe pedido para fazer. Qualquer coisa além daquilo que lhe foi pedido para fazer, não é obediência. Porque a lógica de um servo é que um servo está debaixo de obediência. Um servo, ele tem um lema na vida dele. Ele só é servo porque ele está ali na condição de ser alguém que está ali para obedecer. E é isso. Então, ele está debaixo de obediência, e não é bom que em nenhum momento ele saia debaixo dessa obediência do seu Senhor. Então, ele não pode fazer algo diferente daquilo que lhe foi ordenado. A lógica de pensar que a explicação desse texto, quando Jesus fala que aquele que faz é um servo inútil, e nós pensamos então, um servo útil é aquele que faz mais daquilo que é pedido, não cabe. Porque não existe uma lógica que dê respaldo para essa interpretação, porque o servo não pode fazer absolutamente nada daquilo que o Senhor não lhe pediu para fazer. Então a pergunta que fica é, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de você? O que o Senhor espera de nós? Qual que é a expectativa do Senhor? O que o Senhor Jesus está tentando nos dizer em relação a esse tema? O Senhor Jesus aqui, ele está dizendo que se nós fizermos só, a palavra ali apenas, só o que nos foi ordenado, nós seremos o quê? Nós seremos servos inúteis. Se nós fizermos somente, apenas, só o que nos foi ordenado para fazer, nós seremos servos inúteis. Então, o que é que ele espera de nós? A pergunta que fica diante desse texto é, o que ele espera de nós?
O que o Senhor Jesus espera da minha vida? O que o Senhor Jesus espera da sua vida? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 12 agora. Porque a explicação desse capítulo 17 se encontra de forma mais clara no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Versículo de número 47. Lucas capítulo 12, verso 47, diz assim a palavra do Senhor. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Muito bem, pare um pouquinho aí. Essa palavra nos dá luz a respeito de um mau servo. Esse versículo que nós acabamos de ler é uma palavra que Jesus nos mostra claramente o que para ele é um servo mau, o que para ele é um servo desobediente. Ou seja, aqui a Bíblia está falando a respeito de um servo que ele ouviu o seu Senhor, ele conheceu o comando, ele sabia o que deveria fazer, mas ele escolhe contrariar a ordem do Senhor. Esse servo do versículo 47 do capítulo 12 de Lucas é um servo que vai sofrer muitos açoites. Aqui na palavra do Senhor Jesus é alguém que será castigado por ter ouvido, conhecia e escolheu não fazer. Agora vamos seguir a leitura do versículo 48. Lucas capítulo 12, verso 48, diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. É uma outra categoria de servo aqui, mas também mau. E nós sabemos disso porque também leva açoites, só que leva menos. O primeiro, conhecia a voz do seu Senhor, escolheu não obedecer, foi açoitado e muito. O segundo, não conhecia a voz do seu Senhor, não sabia o que o Senhor esperava dele, mas por ser servo, desatento, teve a consequência de também ter açoites. E aí o versículo termina dizendo, o Senhor Jesus menciona: mas aquele a quem muito foi dado, aleluia, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Muito bem, então versículo 47 você já entendeu, claramente está falando de um servo desobediente, um servo rebelde. O Senhor Jesus aqui ele faz uma distinção entre dois tipos de servo. Ele está falando o seguinte: olha, existe um servo que conhece a vontade do seu Senhor, mas ele escolhe contrariar a vontade do seu Senhor, ele escolhe desobedecer. E existe um outro servo que não conhece a vontade do seu Senhor. Esse servo, ele não procura conhecer a vontade do seu Senhor, ele não gasta tempo com o seu Senhor o suficiente para entender o que o seu Senhor quer dele. Ele não está interessado em saber o que o Senhor quer dele, e por isso ele deixa de fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Esse segundo aqui, ele não é um rebelde, ele não é um rebelde que escolhe, decide ir contra a vontade do Senhor, mas ele é desobediente. Ele é desobediente pela sua desatenção, pela sua falta de busca da vontade do Senhor. Ele não quer saber o que o Senhor espera dele, ele não espera ouvir o Senhor falar nada em relação a ele. E aqui a palavra do Senhor fala que é um castigo em relação a isso. A Bíblia nesses dois versículos está dizendo uma mesma realidade, os dois estão errados. Tanto um quanto o outro estão na mesma situação. A diferença é que um tem uma punição maior, porque conhece e não pratica, e tem um outro que não conhece, e por não conhecer não pratica. E talvez alguém pensaria: ah, coitado. Não é um coitado, porque ele é servo, e caberia a ele saber a vontade do seu Senhor, porque ele trabalha para o seu Senhor. Ele é um servo do seu Senhor, ele deveria saber, gastar tempo com o seu Senhor, poder conhecer essa vontade, mas ele decide não fazer isso. Então, ele está dizendo que o servo que agrada, e aqui é uma explicação que junta essas duas realidades para que você possa entender melhor.
o que o Senhor está falando lá no capítulo 17, que ainda a gente não entendeu isso. No capítulo 17 ele falou de um tal do servo inútil. E nós queremos entender o que é ser um servo útil. Aqui então ele não está dizendo que o servo que agrada é aquele que faz o que ele ordena e depois passa a fazer alguma outra coisa que acha que o seu Senhor deseja. Mas o que o Senhor aqui, unindo essas duas palavras, está dizendo é que o servo que agrada é aquele que, uma vez que fez tudo aquilo que o Senhor ordenou, ele busca novamente o Senhor para descobrir o que o Senhor quer que ele faça agora. Simples assim. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Esse negócio ficou meio confuso. Se eu fizer o que o Senhor me ordenou a fazer, e depois eu cruzar os meus braços, e não procurar mais saber o que o Senhor quer de mim, eu me assemelho àquilo que ele falou de ser um servo inútil. Se eu fizer o que o Senhor me ordenou a fazer, e depois eu cruzo meus braços e não procuro saber o que ele quer mais de mim, haverá coisas que ele quer de mim, ele quer que eu faça, e eu não farei, porque eu não descobri, porque eu não fui até ele. E aí eu me enquadro em qual passagem? Eu me enquadro na passagem, a segunda passagem que nós acabamos de ler, que é a passagem de Lucas capítulo 12, que fala que aquele que não buscou ele para saber, também vai ser açoitado. Agora dá para entender um pouco melhor por que ele fala que é um servo inútil. Porque esse camarada não sabe, ele parou, ele não está lá para poder entender mais. Ele vai levar pouco açoite. Talvez alguém possa pensar, mas isso significa que ele está em desobediência para com o Senhor. Então, a lógica aqui é que ele não fez porque ele não sabia. Ele não fez porque ele não perguntou. Ele não fez porque ele não se voltou para o seu Senhor para poder dizer: olha, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou para fazer, e agora eu estou aqui para poder saber, existe mais alguma coisa que o Senhor quer que eu faça? Porque eu quero continuar te obedecendo, porque eu sou teu servo. Então, uma pergunta que eu faço é: por que razão Jesus e o Pai no Antigo Testamento escolheram essa figura que é tão comumente usada na palavra de Deus, chamada servo? Porque existem outras figuras que são usadas na relação de Deus para com os homens. Por exemplo, existem momentos que Deus nos chama de filhos e Ele é chamado de pai. Existem momentos que a relação entre Deus e os homens é falada no nível de amizade. Mas existem muitas passagens bíblicas que falam a respeito de uma relação de Senhor e servo. E uma pergunta que fica é: por que Deus dá tanta ênfase para esse negócio de nós sermos servos? Por qual razão que Deus parece ter um apetite de nos chamar de servo? Ter um desejo de falar que Ele é o Senhor e nós devemos ser os seus servos. Por quê? A resposta é simples: porque o servo, ele não deve fazer a sua própria vontade. E talvez alguém pergunte: mas por quê? Por que o servo não pode fazer a sua própria vontade? Porque a palavra do Senhor fala que assim como o céu se distancia da terra, assim se distanciam os pensamentos de Deus dos pensamentos dos homens. De modo que os pensamentos dos homens não são como os pensamentos de Deus. A Bíblia também fala que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá esse coração? O Senhor conhece. E por conhecer o coração do homem, o Senhor, Ele fala inúmeras vezes na sua palavra que a relação que Ele espera ter conosco é uma relação em que Ele manda e nós obedecemos. Essa é uma lógica simples. Mas qual que é a lógica que o pecado criou? A lógica que o pecado criou é que nós nos tornamos palpiteiros. A lógica que o pecado criou é que nós achamos que a nossa vontade consegue ser melhor do que a do nosso Senhor. A lógica que o pecado criou é de que de algum modo nós podemos até ajudar a Deus. Talvez você pense: não, eu nunca vou falar isso porque eu sei que é uma grande heresia. Ok, a gente pode não falar isso, mas às vezes a gente vive a vida de um modo que parece que a gente está tentando dizer para Deus que na verdade a vontade dele não é boa, a nossa é. Na verdade o que importa é que a nossa vontade seja feita e não a dele. Porque a dele é demorada, porque a dele é confusa, porque a dele não é do jeito que nós queremos. E nós de algum modo nos tornamos o quê? Nós nos tornamos senhores.
e deixamos de ser servos. Por isso que a lógica de não fez além está errada também. Porque eu não tenho direito de fazer nada além daquilo que Ele me pediu. Cabe a mim conhecer a vontade do meu Senhor. É isso que Ele espera tanto. Essa parceria com Deus, que a palavra de Deus fala, ela não pode ser do tipo uma sociedade, aonde existe percentuais de mandato, aonde existe percentuais de peso de decisão, num meio a meio entre Deus e o homem, em que 50% dos pensamentos de Deus devem ser acatados, mas 50% dos nossos pensamentos também devem ser acatados. Talvez uma sociedade dê certo na terra, entre pessoas, mas essa sociedade, aonde Deus precisa se sujeitar aos nossos pensamentos, deixa eu adiantar para você, ela está errada, equivocada, não vai dar certo. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Por quê? Porque o homem não consegue pensar os pensamentos de Deus. E assim como se distancia o céu da terra, se distancia os pensamentos de Deus dos nossos pensamentos. Então não tem como dar certo. A nossa tentativa de ajudar a Deus a fazer alguma coisa só nos trará problemas. A nossa tentativa de poder dizer para Deus qual o caminho que se deve seguir, como uma sugestão boa a dar, só nos trará problemas. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, escolhendo ser um servo, porque é bom para nós. É bom para nós. Deus não vai deixar de ser Senhor, porque nós não nos tornamos seus servos. Mas nós, quando deixamos de ser seus servos, e ousamos nos tornar Senhor de nós mesmos, quebramos a cara. Quando nós ditamos o nosso destino, a nossa história, nós nos damos mal. Então Deus espera que nós não apenas entendamos a leitura, mas que nós aceitemos a nossa posição de servo, porque ela é boa para nós. Deus está disposto a fazer sim uma parceria com o homem. E nessa parceria, Ele quer manifestar grandes coisas. Ele quer manifestar coisas extraordinárias sobre a sua vida e sobre a minha vida. E nessa parceria é muito simples. Ele manda e nós obedecemos, e dá tudo certo. O problema da vida é justamente algo errado nessa frase que eu acabei de falar. Quando nós ousamos mandar alguma coisa na nossa vida, qual que é o critério de um discípulo para o Senhor Jesus? De acordo com o mesmo livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, Jesus fala, olha, aquele que quer seguir a mim, deve negar a si mesmo. A obra do discipulado de Jesus na nossa vida, passando pelo discipulado apostólico que nós praticamos na visão do MDA, ou a lógica bíblica de um discipulado onde Jesus é nosso discipulador principal e nós somos seus discípulos, é que Ele espera que nós neguemos a nós mesmos. E esse processo de negar a si mesmo, por mais que nos seja doloroso, é a melhor alternativa que nós temos a fazer. Por quê? Porque o Senhor quer que nós sejamos seus servos. Não há como caminhar com Jesus do nosso jeito. Não há como caminhar com Jesus dando palpites da maneira como Ele conduz a nossa vida. Eu acho que essa frase que eu vou falar agora tem mais a ver com mulheres, mas não me entenda mal, querida irmã, né, não é nenhuma menção desonrosa a ser mulher. Mas se tem uma coisa que agride homens quando está no volante, é quando a mulher fica do lado, quase colocando as mãos no volante e tentando dizer para ele qual a melhor maneira de dirigir. Você quer deixar um homem aflito, irado, nervoso? É você ficar pisando num freio invisível, que está no pé dele, mas que no seu parece que está lá também, e você fica pisando toda hora, assustando mais ele, além da realidade do que ele está vendo na frente. Porque quem está no comando do carro naquele caso, é um exemplo, tá? Pode ser um caso diferente no seu relacionamento. De repente na sua casa é a mulher quem dirige e você quem fica do lado nesse terrorismo, tentando entrar na direção. Isso também é extremamente chato, mas se tem uma coisa muito ruim de acontecer, é isso, quando você está no volante, conduzindo, e alguém que não está no volante está querendo conduzir. Deixa eu falar uma coisa para você, com todo amor e carinho. Deixa Jesus conduzir a sua vida.
Deixa Jesus, de fato, colocar as mãos no volante da sua história e conduzir. Não fica tentando apertar com o pé num freio invisível. Não tenta pegar no volante. Não faça isso. Por quê? Porque Ele é quem conduz, Ele sabe conduzir muito bem. Não precisa nem de Waze, não precisa de GPS. Ele sabe conduzir maravilhosamente bem você. Não vai te conduzir por caminhos errados, caminhos ruins. Não vai te colocar na cara da morte. Não vai te colocar na cara do cão. Ele vai te conduzir em vitória. E mesmo que você passe por próximo da morte, e mesmo que você passe por próximo de Satanás, ainda assim Ele estará contigo, e Ele estando no volante te dará vitória constante em todo o tempo, você pode ter certeza disso. Mas para isso, você precisa ter um lema na sua vida que o apóstolo Paulo entendeu muito bem. Ele disse assim: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa lógica de servo precisa ser uma realidade. Mais do que conhecimento bíblico, mais do que conhecimento no versículo, precisa ser um decreto permanente sobre a nossa vida. Por quê? Porque depois de fazer o que Ele ordenou para fazer, nós precisamos nos voltar para Ele e perguntar: o que o Senhor quer que eu faça agora? Essa é a lógica de alguém que está sendo conduzido. Essa é a lógica de alguém que está sendo levado. E para entrar na segunda e última parte dessa mensagem, quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Tudo Lucas, para ficar mais fácil, né? Lucas 14. Capítulo de número 16. Lucas 14, versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 24. Essa palavra, ela vai nos ensinar algo extraordinário sobre um servo extraordinário, que é o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Lucas capítulo 14, verso de número 16 até o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpas. Disse o primeiro: eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpado, rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentar esses bois agora. Eu rogo que você me tenha por desculpado, eu rogo que você me tenha por excusado. O outro disse: eu acabei de casar, casei-me e eu por isso não posso ir, porque eu acabei de casar. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhes disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Muito bem, essa parábola, ela é a mais interessante ainda. E ela está dentro do contexto de servo com o seu senhor. Veja bem, aqui a palavra é uma parábola. Jesus está falando a respeito de algo que Ele quer ensinar para os seus discípulos, para os seus servos. Ele fala: olha, um senhor resolveu dar uma grande ceia, e ele fez uma lista com o nome de pessoas dignas, pessoas de alta dignidade, de alto reconhecimento, pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas que tinham algum nível de influência naquela região. Ele convidou todos os senhores daquela região. Ele fez uma lista e deu na mão do seu servo, chamou: servo, vem cá. Você agora está sendo comissionado a ir até esses senhores e dar para eles um convite dizendo: tudo está pronto, tudo está à mesa, e agora é chegada a hora de vocês, tudo está preparado, de vocês irem até a ceia que o meu Senhor preparou. Pois bem, diz a Bíblia que ele vai, mas estranhamente não acontece como se esperava.
o que esse servo queria não acontece. O que o Senhor pediu para ele fazer e ordenou não trouxe resultado. Veja só, pare um pouquinho e pense nisso. O servo foi obediente? Sim, em tudo. Qual que foi a questão? Ele foi lá na condição de um escravo. Lembra que eu falei que servo é escravo? Então quando um escravo conseguia, com muita dificuldade, conversar com um senhor, o que já era muito difícil, aquele senhor olhava para ele e percebia nele um escravo. E pensava, que história é essa? Um escravo falando comigo? Se esse senhor quer de fato que eu vá nessa festa, se esse senhor quer de fato que eu vá nessa ceia, ele precisa fazer um convite mais digno. Ele precisa fazer um convite mais pomposo, mais honroso. Ele precisa fazer um convite no nível que nós estamos. Que história é essa desse senhor aí, dessa ceia que ele vai dar? Mandar um simples servo, escravo, e ao olhar para aquele simples servo, escravo, por mais que ele pudesse ser educado, a Bíblia fala aqui na parábola de Jesus que ele não foi na ceia. Ele fez isso para 1, para 2, para 5, para 10, para 20, para todos quantos cabia naquela grande ceia. Imaginemos uma ceia capaz de caber uns 500 convidados, imagine isso. E detalhe, diz a Bíblia que estava tudo preparado. Pela lógica, aquele servo, o servo desse Senhor, preparou tudo, de acordo com a expectativa do seu Senhor. E aquele servo foi de acordo com a expectativa do seu Senhor, na casa de todos os demais senhores, bateu lá e falou para eles do convite do seu Senhor. Mas, por mais trabalho que ele teve, não teve nenhum resultado. A pergunta que fica é, nessa parábola, qual era a reação que ele deveria ter diante disso? Quais são as reações possíveis a se ter quando nós trabalhamos para o nosso Senhor e nós não temos os resultados esperados do nosso trabalho? Qual que você acha que é a reação mais comum da nossa geração atual? Quando nós trabalhamos para o nosso Senhor e nós não temos os resultados que nós esperamos que Ele nos chamou a ter. Qual que você acha? Qual que é uma das razões que pessoas largam ministérios? Qual é a razão que pessoas largam serviços? Por que algumas pessoas deixam de servir? Porque elas se cansam. Porque elas ficam exaustas. Porque não acontece o que eles esperam. Elas abrem suas casas para receber 15 convidados, não vem nenhum. Elas têm expectativa de receber alguém que vai ser, de fato, alguém que vai se sujeitar à ministração, ao tratamento do seu Senhor, mas não tem esse resultado. Ela dá com os burros na água. Ela tenta, mas não acontece o que ela espera. Essa é uma das razões que muitas pessoas, na nossa geração, param de servir. Largam ministérios, por quê? Porque não traz resultado. E a lógica é, se não traz resultados, não é de Deus. Já pensou assim alguma vez? Porque nós entendemos que, se é de Deus, tem que trazer resultados rápidos. Tem pessoas que falam, pastor, vou fechar minha célula porque não está vindo. Eu não vou fazer mais discipulado porque meu discípulo está meio distante. Eu tento, convido, mas ele não vai, não avança. Então, chega, não quero mais esse negócio. Porque não é para mim esse negócio, não. Eu acho que eu ouvi mal. Talvez eu não ouvi o Senhor. Talvez eu ouvi a minha própria voz. Essa parábola fala que o servo do Senhor, e aqui é lógico que você já consegue entender que está falando de servo do Deus Altíssimo, recebeu um convite nas suas mãos para entregar para pessoas. E ele fez seu papel. Imagina alguém que é pautado pela eficácia simplesmente. Igreja dos vencedores, igrejas de sucesso, dos resultados iminentes, triunfantes, gloriosos. Alguém dessa igreja passa e olha para esse servo, vai pensar o que dele? Esse é um servo inútil, não é assim que a gente pensa? E isso é um servo inútil, por quê? Porque não serve nem para colocar uma pessoa para dentro da ceia, meu Deus do céu. Como é que esse cara pode ser chamado de um evangelista, se não consegue evangelizar ninguém?
Como é que pode ser chamado de um pastor se não consegue pastorear ninguém? Ah, para com isso. Está de graça fazendo esse negócio, sem resultado nenhum. Talvez, olhando o texto mais além, alguém que passasse por essa cena pensaria, eu já sei o que vai acontecer. Ele vai voltar lá, ele vai falar para o seu Senhor que ele não conseguiu ninguém. Eu já sei o que vai acontecer. Sabe como vai acontecer com ele? Muitos açoites. Vai receber muitos açoites. Por quê? Porque não é bom. Lidera ninguém. Pastoreia ninguém. Evangeliza ninguém. Agora pergunta, ele foi obediente com o Senhor dele falou para fazer? Sim ou não? O Senhor dele falou para ele fazer o quê? Ir nos senhores, ir nos seus convidados. Ele tinha uma lista de convidados na sua mão. Qual outra alternativa ele poderia fazer, que é uma alternativa muito moderna? É a alternativa, se não está dando certo aquilo que Deus me chamou a fazer, façamos outra coisa que traz mais resultados, para parecer ser de Deus. Pastor, a frase foi muito rápida, não entendi, vou repetir. Se não está dando certo algo que claramente eu sei que Deus me chamou a fazer, eu busco uma alternativa diferente, que tenha algum resultado e que faça os outros olhar para mim e pensar, esse é bom servo, hein? Mas se eu fizer aquilo que o meu Senhor não me chamou a fazer, eu não sou nenhum servo inútil, eu sou um senhor de mim mesmo. Você está entendendo a pregação, sim ou não? Então, qual que é a pegada aqui? Me diga, o que esse servo foi agora? O que aconteceu? Ele parou o ministério? Não. Ele abriu um ministério novo. Abriu uma nova igreja. A igreja daqueles que de fato vivem no sucesso. Em contrapartida com aqueles que recebem a palavra do Senhor e nada acontece na vida deles. Está comigo ou não? Porque o que importa é ter sucesso. E se esse ministério traz mais sucesso aparente do que esse é de Deus e esse não é de Deus. Que história é essa? Fazer aquilo que Deus está falando para mim fazer e não traz resultado. Em contrapartida eu vou num outro lugar e tudo acontece. Olha que coisa linda, maravilhosa, espetacular. E eu estou aqui fazendo tudo o que o meu Senhor me mandou fazer e não acontece nada. Pastor, isso não pode ser Bíblia. Rasga esse negócio. Não é Bíblia, é Bíblia mesmo. Pastor, você está querendo dizer que é possível a gente fazer por algum tempo na nossa vida algo que Deus nos chamou a fazer e isso não trazer nenhum resultado visível aparente naquele momento? A resposta bíblica é? De novo, para você entender esse negócio. É possível biblicamente, tem alguma base bíblica de que eu posso fazer coisas para o Senhor e num primeiro momento, entenda que a parábola não termina aí, né? Mas num primeiro momento, não traz resultados. É possível isso ser de Deus? A resposta é sim. A pergunta que não quer calar é: o que eu faço agora? Trocar o ministério, parece que a Bíblia não recomenda fazer. Parar o ministério, parece também que a Bíblia não recomenda fazer. O que o servo foi fazer? Se nós somos os servos, o que o servo dessa parábola foi fazer depois que os resultados não aconteceram? Para onde ele foi? Para o seu Senhor. E o que ele foi narrar para o seu Senhor? Falou: Senhor, eu fiz, a fala dele, eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer. Ninguém quis. Detalhe, ele fez o que o Senhor mandou fazer? Sim, ele não mentiu. E esse Senhor com quem ele está falando é Deus que sabe se fez ou não fez. Concorda comigo? Não adianta ele falar assim: eu fiz, mas não fez. Ele sabia que ele fez. Só que para todo convite, uma frustração. Para todo convite, um não, uma negação. Ele chega ao final, ele volta para o seu Senhor e fala: eu não consegui resultados. Ele está clamando, dizendo: eu não consegui resultados. Você está conseguindo ver uma intercessão aqui? Você consegue ver um clamor de um crente querendo resultados aqui, sim ou não? Ele vai e fala: Senhor, a festa está preparada, a ceia está pronta, está tudo pronto, mas eu não entendi. Não deu. Eu fiz tudo. Ele está dizendo: eu fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer, mas não deu. Aí surge uma palavra poderosa, diz assim: então o Senhor se encheu de ira. Agora não era
A ira de alguém que está indignado na terra pela falta de resultados. Agora é o Senhor irado. E o Senhor irado, os resultados surgem até dos lugares onde você não imagina que podem vir. E agora o Senhor olha para ele e fala assim: então tá. Nas palavras de Wesley, obviamente. Já comigo. E aí o Senhor olha para ele e fala assim: então. Ai, Jesus. Ele vai, vamos mudar a prosa. Detalhe técnico importante: você entendeu as razões pelas quais as pessoas não queriam atender o convite do Senhor e chamar do Senhor, né? É muito interessante, isso dá mais uma outra pregação, não temos tempo para poder falar sobre isso. Mas ali falam as coisas interessantes. Vale a pena um pensamento, né? Um comprou um campo, negócio. Outro comprou juntas de bois, o teu trabalho. Outro fez uma coisa muito importante, linda, maravilhosa, casou. A verdade é que todo mundo tinha uma boa desculpa para poder dizer: não dá. Não dá. Pastor, é fácil lidar com isso, pastor? Olha para mim e vê se é fácil lidar com esse negócio. Não é. Vamos trabalhar na rede? Eu tenho um casamento no dia da rede. Vamos trabalhar na célula? Acabei de comprar um carro aqui, mas nesse dia deu um negócio. Vamos fazer então, né? Mas você não vai acreditar. Olha como são as coisas. Justamente agora que está me convidando, não vai dar. Não vai dar. E detalhe que a expectativa de quem fala não vai dar, ele pensa: a ceia vai acontecer, e com certeza eu não vou, mas muita gente vai dizer sim. Só que ninguém disse sim. Ai, não dá uma dor nesse negócio? Porque a lógica de a gente dizer não quando alguém nos convida ou nos convoca para algo é pensar: o meu caso é um caso muito, ultra, mega, power especial. Ninguém na cidade tem um caso semelhante ao meu. Então, obviamente, quando o servo for convidar os outros a participar, a resposta vai ser deles: eles vão, eu não vou. Mas nesse caso, claro que isso não acontece, é assim, né? Eu nem sei quando que aconteceu um caso semelhante a esse, não imagino. Mas nesse caso não tinha ninguém, estava o Senhor e o servo lá. Eita glória! Tirou uma foto, estava o Senhor e o servo lá. Detalhe, o servo estava preparando a ceia para 500 pessoas. E só estava o servo. Só estava o servo lá. Mas todos tinham uma boa razão para não estar. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor ficou irado. Porque uma coisa é eu ficar irado, uma coisa é o servo ficar irado, ou uma coisa é os corintianos ficar irado, a outra coisa é Deus ficar irado. Só para citar os corintianos, né? Para não deixar passar vazio. Outra coisa é Deus ficar irado. Você entende de ira, né? Quando eu falei de coisas assim, mais terrenas, você logo entendeu razões pela qual se irá. O Deus aqui ficou irado, o Senhor aqui ficou irado. E na ira ele falou o seguinte: então vem cá. Ele fala o seguinte, ó: mudança de planos. Eu acho legal esse negócio. Ele fala assim: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Detalhe, os homens dignos não quiseram. Os dignatários da cidade, os homens maravilhosos não quiseram. Então ele fala: agora mudou. Vai para os pobres, os mendigos, vai para os cegos, para os coxos, para os aleijados. Detalhe, qual foi a razão principal, além das boas desculpas que eles deram? Obviamente eles olharam e pensaram: é um servo, um escravo, isso não deve ser levado em consideração. Não é um senhor direto falando comigo. Porque se fosse o Senhor direto falando comigo, claro que eu falaria: eu vou. Não importa se tem um casamento, não importa se tem um boi, não importa se tem uma terra para trabalhar, é o Senhor que falou, eu vou. Mas é um servo que falou comigo. Existe uma dificuldade muito grande para a gente levar a sério os servos, né? Mesmo que a gente seja um deles. E agora, ele vai para quem? Não mais para os senhores, ele vai para um pobre, para um coxo, para um aleijado, para uma viúva, para alguém que não tem muita coisa
coisa do que se orgulhar. Fica imaginando isso. Ele está lá e chega, gostaria de falar com a senhora tal. Ouvi falar que ela é viúva e tem 8 filhos. Quero fazer um convite. O meu senhor tem um banquete preparado para vocês todos. Há um lugar na mesa para vocês. Vocês aceitam? Qual que você acha que foi a resposta desse povo, do segundo povo? Sim! E agora, de repente, segundo a estratégia de Deus, o Senhor, para o servo que não abandonou, mas foi um servo firme, obediente, útil, ele está lá. E agora ele chega com uma nova resposta para o seu Senhor. Senhor, tem uma galera aí, tem um povo aí, tem pobre, aleijado, cego, manco, tem tudo aí. Tem a escolha da humanidade, está aí. Só que ele tem uma informação nos seus lábios ainda. Ele fala assim: mas, isso é um servo, cara. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Ele não se contenta, ele sabe, tem 500 assentos e só 350 estão lá. Ele fala, ainda há lugar. Ele não fala, eu tenho estratégia tal, eu vou trazer meus familiares então para poder botar para a galera, para ficar bem na foto. Eu tenho as minhas estratégias de popularidade. Eu consigo ser popular. Já comigo, meu Senhor. Eu tenho uma ideia. Não, ele vai de novo para o seu Senhor e novamente na dependência ele fala, o que fazer? O que fazer? Pastor, mas não dá para se contentar com 350 na comparação com 0? Não é melhor? Não, por quê? Porque ainda há lugar. Ele não tem uma proposta, ele não tem uma estratégia, mas ele tem uma fala: Senhor, ainda há lugar. Nós preparamos uma mesa para 500 pessoas, ainda há lugar. E agora vem mais um comando impressionante. Eu fico vendo essa história, eu fico imaginando esse negócio. Porque chega numa palavra do versículo 23, que ela é forte. O Senhor Jesus escolheu falar uma palavra forte no versículo 23. Porque antes, ele estava na condição de um servo bom. Ele estava na condição de um servo útil. Ele estava na condição de um servo fiel. Mas diante disso, pegue essa palavra para você no nome de Jesus. Diante disso, dessa insistência santa que ele está provocando no Senhor, dessa vontade imensa de fazer a vontade do coração do seu Senhor, quando ele fala, mas ainda há mais, me dá estratégia, me dá mais, eu quero uma estratégia de novo. O Senhor fala uma palavra fortíssima para ele, fala assim: então, meu filho, chega mais, sai pelos caminhos e atalhos. E agora vem a palavra fortíssima e palavra extraordinária, que só os espirituais entenderão, porque ela não é natural. Diz assim: e obriga a todos a entrar. Para quê? Para que fique cheia a minha casa. Meu Deus, pastor, Deus deu louca nele agora. Ele ficou insano, resolveu ser um terrorista agora. Está obrigando as pessoas. Não é essa obrigação que você está pensando, não. Isso está falando de um poder extraordinário, capaz de fazer com que a pessoa não diga não. É um poder extraordinário que faz com que frutos que não poderiam vir de forma natural, eles explodem de forma sobrenatural. Esse obriga a vir não é pegar e colocar uma algema, é colocar alguma corrente, é fazer com que a pessoa de algum modo natural se sinta obrigada. Não, isso é um poder que o Senhor dá para os servos extraordinários, que passaram por todas essas situações e continuaram na pegada certa, na vibe certa. Eles não esmoreceram, eles não abriram mão do ministério. Eles continuam ali fazendo o que o seu Senhor chamou a fazer. E diante disso, parece como um presente dos céus. A parábola diz, então sai e obriga. Talvez você pense, pastor, mas a palavra é muito forte. Sim, a palavra é muito forte.
que o Senhor, Ele quer tanto, 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 que diante de servos como esse, Ele pega o seu poder de controlar corações. Lembra que a passagem bíblica fala que o coração do faraó está na mão do seu Senhor. O coração do rei está na mão de Deus. E Deus pode, com a sua poderosa mão, fazer com que o faraó diga o que ele não quer dizer, faça o que ele não quer fazer. Foi essa a razão pela qual o faraó liberou o povo de Israel, mesmo depois de perceber a bobagem que tinha feito, porque ele não queria no primeiro momento, mas Deus fez ele fazer. Isso é o poder de Deus em ação. Pastor, isso é manipulação? Não, isso é o poder de Deus em ação. Pastor, isso é para hoje também? Sim, isso é para a sua vida, para a minha vida. É para quem, pastor? Para aqueles que não são servos rebeldes, para aqueles que não são servos desatentos, para aqueles que não são servos inúteis. O que é um servo inútil mesmo? Se você ainda lembra da mensagem, é aquele que se limita a fazer o que o seu Senhor ordenou, e uma vez que fez, cruza os braços e acabou. Não, esse não é você, esse não sou eu. Nós somos servos úteis e extraordinários, porque nós constantemente estamos trazendo os relatórios para o nosso Deus. Constantemente nós estamos por meio da oração dizendo para o Senhor: Senhor, o que eu faço agora? Qual que é a próxima estratégia? Qual que é o próximo comando? Como que eu te sirvo melhor? Como que eu toco mais vidas? Por quê? Porque ainda há lugar à mesa. Ainda há lugar à mesa. Aleluia. Essa é uma diferença entre voluntários e servos. Tem igrejas que trabalham muito bem com voluntários, mas como voluntários, depende da vontade de fazer ou não. Da vontade. Precisa da vontade em ação. O Senhor nessa palavra trabalha com servos que vão avançando níveis nele, por um alto padrão de obediência, e não apenas por uma capacidade de obedecer, mas por um desejo de entender novas estratégias. Por quê? Porque eles não são servos de uma estação, eles são servos de um Deus eterno, e assim como eterno é o seu Senhor, eternamente servirão a Ele. Você é assim? Onde estão os servos úteis e extraordinários de Deus aqui nessa igreja? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique de pé, nós estamos encerrando essa ministração. Deixa eu orar por você, querido. Coloque-se diante do Senhor nesse momento. E se você entende que você precisa declarar para o Senhor que você é um servo dele, se você quer firmar um pacto diante do Senhor nessa noite, se você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser esse servo, não meramente inútil, aquele que só faz o que o Senhor ordena, mas eu quero ser um servo dependente extremamente do Senhor, para não apenas fazer o que o Senhor ordena, mas para sempre voltar continuamente para o Senhor, poder saber novas ordens, novos comandos. Eu quero obedecer em tudo, em todo tempo, não apenas ontem, hoje, mas também amanhã. Eu quero te servir. Eu quero ser um servo extraordinário do Senhor. Se você deseja isso, feche seus olhos, levante uma das suas mãos para o Senhor, não apenas para mim, não apenas para a foto, mas para o Senhor.